Oi pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos para a resolução? Questão 35, Universidade Regional do Cariri, URCA 2024.2 aí, né? Então a gente tem uma equaçãozinha, o ferro 2 sofre oxidação na presença de peróxido de hidrogênio em meio ácido. Então, o ferro 2 sofre oxidação na presença de peróxido de oxigênio em meio ácido, conforme a equação não balanceada, formando ferro 3 e água. Qual a quantidade de ferro 3 em mols que será produzido a partir de 200 ml de uma solução 0,5 mol por litro, né, 0,5 molar, esse M é mol por litro, de água oxigenada com ferro 2 em excesso. Então eu tenho ferro 2 em excesso. Se eu tenho infinito ferro 2, eu produziria infinito ferro 3. O que limita, o que eu vou usar para fazer a conta, são esses 200 ml de água oxigenada. Então aqui, pessoal, a gente tem o quê? Uma estequiometria mol-volume, né? No caso, na verdade, volume-mol. Eu vou partir desse volume de água oxigenada, vou achar a quantidade em mols de água oxigenada com a concentração, e aí eu tenho que fazer o balanceamento da equação para, com essa quantidade de mols de água oxigenada, quantos mols eu iria produzir, quantidade de ferro 3, quantos mols eu iria produzir de ferro 3. Então, é uma estequiometria, que eu parto do volume de água oxigenada, chego em mol de água oxigenada, saio de mol de água oxigenada, chego em mol de ferro 3. O começo não é difícil. O chato é você balancear essa equação aqui. Se você fosse balancear isso daqui sem usar balanceamento redox, você ia ficar meio perdido. Vou fazer um balanceamento aqui gambiarra, só para você ver como você faria sem ser com balanceamento redox, e depois eu vou fazer o balanceamento de reações de óxido-redução. Então eu vou fazer 2 vezes o balanceamento para a gente estudar pela questão aqui. Então, não está balanceado. Como que você faz ali no método de tentativas, né? No meu jeito ali, né? Você pega aquela substância que tem maior quantidade de átomos e maior diversidade e põe um. Então aqui só tem ferro, aqui só tem hidrogênio, aqui só tem ferro. Aqui tem 2 elementos diferentes e tem 4 átomos no total. Então vou meter um aqui na frente. Coloquei um, eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Então eu vou pôr um 2 aqui para eu ter 2 oxigênios nos produtos. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Tenho 2 oxigênios nos reagentes, 2 nos produtos. Nossa, mas tenho 4 hidrogênios. Tenho 4 hidrogênios nos produtos e 2 hidrogênios nos reagentes. Ah, eu poderia colocar um 2 aqui, né, para ter 4 nos reagentes e 4 nos produtos. Só que, tá, e aí o ferro? Como que eu vou... Se aqui for 50 e aqui vai ser 50, o que eu vou fazer? Ah, sei lá, vou pôr um, né? Então eu vou ter um ferro, e aí, para completar aqui, né, eu teria que fazer o balanceamento de carga. Eu tô fazendo de um jeito que não é o jeito certo, tá? Eu vou pensar o quê? Eu tenho que ter, além do balanceamento de átomos, o balanceamento de carga. Então o que eu ia pensar aqui? Eu tô fazendo do jeito que você não sabe fazer o jeito certinho, que é do balanceamento redox, que a gente já vai fazer da segunda forma. Então eu penso o quê? O total de carga nos reagentes tem que ser igual à quantidade de carga nos produtos. Se eu tenho um ferro 2 e um H+, eu tenho que ter um ferro 2 e um H+, para dar um total de mais 3 de carga nos reagentes, e um ferro 3 para dar um total de carga de mais 3 nos produtos. Aí eu olho, isso aqui está balanceado? Não. Beleza, eu tenho um ferro no reagente e um ferro no produto. Eu tenho 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos. Só que eu tenho 3 hidrogênios nos reagentes e 4 nos produtos. Putz, se eu tenho essa proporção de 3 para 4, eu vou ter que aumentar mais um hidrogênio. Aí vamos ver se está com o balanço de átomos e o balanço de carga. Tem 2 oxigênios, tem 2 oxigênios, tem 4 hidrogênios, né? Que é 2 com 2, tem 4 hidrogênios nos produtos.
Tem 2 ferros? Tem 2 ferros. E balanço de carga. 2 vezes mais 2, mais 4. 2H+, dá um total de mais 6 de carga nos reagentes e nos produtos. Mais 6 nos produtos. Mais 6 nos reagentes com mais 6 nos produtos está balanceado. Esse é um jeito meio bagunçado, meio sem procedimento. Então a gente vai tentando, depois tenta corrigir a carga, corrige o hidrogênio, e aí você chega. O outro jeito, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você sabe fazer, caiu no ano passado, eu vou deixar a sugestão aqui no final se você está vendo o corte, é você fazer o balanceamento de óxido redução certinho. Como que você faz? Você identifica o NOx de todo mundo, vê aonde está acontecendo a variação de NOx e faz um procedimento que é número de elétrons recebidos igual ao número de elétrons perdidos. Com esse procedimento, você sempre vai acertar o balanceamento redox. Então vamos lá. NOx do ferro 2, mais 2. NOx do ferro 3, mais 3. O ferro, ele perdeu um elétron, tanto que fala que o ferro foi oxidado. Então aqui eu tenho que o ΔO, a variação de elétrons na oxidação, é de 1. Um ferro 2 virou um ferro 3 e perdeu um elétron. Aí eu tenho que identificar os NOx dos outros aqui. Do hidrogênio é mais 1, do H+, é mais 1, desse hidrogênio é mais 1, o hidrogênio não variou seu número de oxidação. O oxigênio aqui tá com NOx menos 1, não, no peróxido de hidrogênio, nos peróxidos, né, nesse O2, se eu tenho um total de mais 2 dos hidrogênios, o total dos oxigênios tem que dar menos 2. Aí cada oxigênio está com NOx menos 1, que não é o normal. O normal é o mais comum é o oxigênio estar com NOx menos 2. Então o oxigênio nos peróxidos, né, nesses O2, ele tem NOx menos 1. Você podia lembrar disso também se você soubesse. Então o oxigênio saiu de menos 1 e foi para menos 2. Então cada oxigênio saiu de menos 1 e foi para menos 2. Então, cada oxigênio recebeu um elétron. Cada oxigênio saiu de menos 1 e foi para menos 2 e recebeu um elétron. Aí tem 2 formas de fazer o balanceamento redox. Uma é você pegar e olhar para esses dois e, independente de ser reagente e produto, e pegar o maior número que tem de elementos e multiplicar aqui e usar esse número que você usou para multiplicar no outro, que é o jeito que eu não faço, ou sempre considerar só os reagentes. Como que eu faço? Eu não vou falar de outra forma, senão vai confundir. Esquece os reagentes, esquece os reagentes aqui. Desculpa, esquece os produtos. Olha só para os reagentes. Eu tenho um ferro no reagente perdendo um elétron. Então, cada ferro perde um elétron, só tem um. Um elétron perdido vezes 1, porque só tem um ferro aqui, dá um total de 1 elétron perdido. Considerando só os reagentes. Quantos oxigênios eu tenho aqui só nos reagentes? 2. Se eu tenho 2, eu vou pegar esse 2. Eu só olho para os reagentes quando eu faço o balanceamento redox. Tá? Tem outro jeito que dá certo também, né? Muitos professores fazem. Eu faço considerando só para os reagentes. Eu tenho 2 oxigênios. Eu sei que cada oxigênio sai de menos 1 e vai para menos 2. Então, é um elétron recebido vezes 2, porque nos reagentes eu tenho 2 oxigênios. Então, quanto que deu de ΔO e ΔR? Número total de elétrons recebidos, né, são 2, um de cada oxigênio. Então, o total de elétrons recebidos são 2. Número de elétrons perdidos, 1. Então, aqui na água oxigenada, ela vai perder 2 elétrons, né? Vai receber 2 elétrons para cada oxigênio, e o ferro vai perder um elétron, porque só tem um ali. Aí eu pego o ΔO e pego o ΔR e multiplico trocado. Para quê? Para o número de elétrons recebidos, né, da redução ser igual ao número de elétrons perdidos. Então, se o ΔO, né, que é a variação de elétrons da oxidação é 1, que é esse 1 azul, eu coloco na água oxigenada. Se a variação de elétrons da redução é 2, que a gente fez a continha aqui, eu pego esse 2 e coloco no ferro. Então eu faço sempre, vou cobrir aqui, eu faço sempre considerando só os reagentes, acho ΔO e acho ΔR só considerando os reagentes, pego esse número de elétrons recebidos e perdidos no total e multiplico o cruzado só nos reagentes. Para quê? Para a quantidade de elétrons perdidos ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Por quê? Agora eu tenho 2 ferro 2
perdendo elétrons. Cada ferro 2 não perde um elétron? 2 vezes 1 dá 2 elétrons perdidos. Uma água oxigenada, cada oxigênio recebe um elétron, cada oxigênio recebe um elétron, 1 vezes 2 dá 2 elétrons recebidos. Como eu tenho só uma água oxigenada, dá um total de 2 elétrons recebidos. Então, perde 2 elétrons, então esse cara perde 2 elétrons, e esse outro aqui recebe 2 elétrons. Beleza? Esse é o procedimento. Fiz isso, parece, nossa, muito mais demorado, muito mais complicado. Pode ser, mas é uma coisa que vai ter outros exercícios que você vai ter que saber fazer isso. Dá para fazer muito rápido, é que aqui eu fiz explicando. A partir desse 2 e desse 1 a gente faz o balanceamento do resto. Então tem 2 ferros, tem 2 ferros, tem 2 hidrogênios, tem 2 oxigênios, eu coloco um 2 para ter 2 oxigênios. Tem o 2 aqui para ter 2 oxigênios, tem um total de 4 hidrogênios nos produtos. Como aqui já tem um, aqui vai ter que ter mais 2 hidrogênios para dar um total de 4 hidrogênios nos produtos e 4 hidrogênios nos produtos. Então, 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. Então, fiz do ferro, fiz do oxigênio. Quando eu fiz do oxigênio, eu defini que tem 4 hidrogênios. Tem 4 hidrogênios nos produtos, vou ter que pôr um 2 aqui para ter 4 hidrogênios nos reagentes. Beleza? Você entendeu? Procedimentozinho que eu fiz? Vou deixar uma sugestão que você vai fazer isso de novo num caso mais complexo do que esse, que pediu só para fazer o balanceamento redox num caso mais complexo, que foi do ano passado não, na aplicação anterior, na 2024.1. Beleza. A gente fez tudo isso para achar a proporção de uma água oxigenada para 2 ferro 3. Agora a gente faz a estequiometria. Eu não faço por regra de 3. Se você faz por regra de 3, tá tudo bem. Eu faço por análise dimensional, que tem início, meio e fim. Eu vou fazendo cada etapazinha, vai ficando mais lógico e até melhor para quem tá vendo a resolução. Então eu tenho 200 ml de solução de água oxigenada. Então eu tenho esse volume. Eu sei que 1000 ml é 1 litro. Eu poderia começar já com, em vez de começar a minha conversão de sair cortando unidade, eu poderia começar já com 0,2 litro. Mas quando você começa com 0,2 litro, você já fez uma conversão na sua cabeça. Qual conversão que você fez? Que 1000 mililitros é 1 litro, 200 mililitros vai ser 0,2. Eu faço desse jeito, colocando essa conversão de volume para quê? Para cortar o mililitro daqui com esse mililitro. 200 dividido por 1000 dá 0,2. Só um procedimentozinho. Então, saí de mililitro, fui para litro. Eu sei que 1 litro de água oxigenada tem meio mol de água oxigenada, porque é a concentração em mol por litro. Então, eu sei que 1 litro de água oxigenada tem meio mol de água oxigenada. Então, o que eu fiz? Cortei o mililitro com o mililitro, cortei o litro com o litro, cheguei em mol de água oxigenada. Então, saí de mililitro, fui para litro, saí de litro, fui para mol de água oxigenada. Agora eu sei que a proporção é 1 mol de água oxigenada para 2 mols de ferro 3. Eu quero mol de água oxigenada? Não. Então, aqui embaixo eu vou colocar mol de água oxigenada para cortar com esse. Quanto que eu tenho de mols de água oxigenada? Eu tenho 1 mol de água oxigenada para 2 mols de ferro 3. Da onde que eu tirei esse 1 e esse 2? É o principal fator da análise estequiométrica, né, da estequiometria, que é a proporção estequiométrica da equação. 1 para 2. Eu coloco o mol de água oxigenada embaixo para cortar. Fazendo as contas, né? 200 dividido por... Oh, meu Deus. 200 dividido por 1000 dá 5, né? Então simplifica aqui, ó, 200 com 1000 dá 5, meio vezes 2 dá 1. Cortou essas duas unidades, cortou essas duas unidades, cortou essas duas unidades, sobrou mol de ferro 3. 1 mol de ferro 3 dividido por 5, 1 dividido por 5 é 0,2 mol de ferro 3. Essa é a quantidade em mols de ferro 3. Isso daqui é a mesma coisa que regra de 3, é que assim fica mais visível para você. Então você teria que fazer uma regra de 3 para converter de mililitro em litro, outra regrinha de 3 para sair de litro e para mol, outra regrinha de 3 para sair de mol de água oxigenada para ir para mol de ferro 3. E aí eu identifico embaixo o que é cada coisa, por exemplo, num exercício dissertativo. Você está lá na Unicamp segunda fase, fazendo uma prova escrita. Você coloca essa análise dimensional, explica o que é cada fator embaixo, fica lindo. Você tem início,
meio, faz as continhas e chega no fim, alternativa C, beleza? Mas você poderia também fazer 1, 2, 3 regras de 3 aqui, até de cabeça, tá bom? Beleza? Entendeu o que eu fiz? Se você não entendeu, deixa um comentário que a gente conversa nos comentários, tá bom? E as pessoas se ajudam aí também. Sugestões, como eu prometi, né? 2024.1, balanceamento de equações de óxido-redução. Difícil, tá? Você vai ter que fazer um balanceamento, vai ter um negocinho aí que foge da curva. E se você tá tranquilo com balanceamento de óxido-redução e quer ver estequiometria de soluções, né, que teve nesse exercício, dá uma olhada nessa questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, programa PASSE, que é uma estequiometria com volume de leite de magnésia, quanto que vai neutralizar de ácido no estômago, você vai ter que fazer essa estequiometria, vai ter várias regras de 3, se você faz por regra de 3, ou tudo numa linha por análise dimensional. Beleza, maravilha? Vamos continuar?